há coisas que parecem surreais. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e antes de vos mostrar o livro, que vocês já viram na descrição qual é, vou-vos contar uma história. Eu tenho este livro há mais de um ano. Este livro foi-me oferecido, eu acho que no Natal, não do ano passado, mas de há 2 anos, num amigo secreto. Até acho que foi a Marta Pinto que me ofereceu este livro. Este livro ficou na prateleira, eu não o li, ficou. O mês passado, quando saiu o novo livro desta autora em Portugal, que eu já vos mostro, alguém falou, vamos ler o primeiro livro. E eu juntei-me ao grupo de leitura e acabei por ler o livro em setembro. Foi um dos poucos livros que eu li em setembro, confesso que em setembro li muito pouco, e foi um dos poucos livros que eu li em setembro. E estou a falar de Os Anos, da Annie Ernaux. Acontece que no último fim de semana de setembro eu gravei uma série de vídeos que tinha uma série de livros lidos em agosto e também alguns de setembro, e este ficou pendurado, ou seja, o tempo já não deu. Pronto, ficou lá, sossegadinho, no monte que eu tenho dos livros para gravar. Verdade seja dita que foi o único que ficou pendurado. E este não quando, a meio da semana, hoje é sábado, dia 8, a meio da semana é anunciado o Prémio Nobel e a Annie Ernaux ganha o Prémio Nobel da Literatura de 2022. Portanto, o destino, as coincidências nas quais eu não acredito são uma coisa fantástica. Bom, e este livro é um livro delicioso. Este livro é um livro que conta a história da personagem principal desde 1941 até 2006. Não nos podemos esquecer que a Annie nasce em 1940, portanto, um ano depois do início da narrativa desta história, e para mim isto é uma biografia romanceada que acaba por se tornar numa biografia coletiva, porque ela fala dos acontecimentos, fala da história, porque ela fala da história do mundo ao longo destes anos. E, portanto, nós vamos acompanhando esta personagem principal e vamos acompanhando todos os acontecimentos que ela selecionou para nos dar uma visão do mundo. No fundo, é a vida de uma mulher e, simultaneamente, é a vida de um país que acaba por se cruzar e acaba por um influenciar o outro naturalmente. Este livro é um livro que eu intitulei no princípio do vídeo de uma biografia coletiva, uma biografia romanceada, mas é um livro também de memórias, porque, no fundo, ela está a escrever sobre coisas que aconteceram no passado e nós sabemos que as nossas memórias não são o mais fiéis possíveis. Acaba por ser um diário, porque ela vai falando ao longo do tempo e vai fazendo uma cronologia. É um livro é uma confissão, porque ela também fala muito sobre ela própria. É a tal biografia. É um livro quase, eu diria, como de flash, como o livro do Sossego, em que há algo que faz com que a memória regresse, há uma fotografia que despolta uma reflexão, há um elemento que faz com que ela volte atrás no tempo. Portanto, acaba por ser um livro e uma narrativa que é muito completa, muito original e que tem esta voz muito própria da Annie Ernaux. Na verdade, as tipologias textuais apenas nos ajudam a meter os livros em gavetas, não é? As biografias, os romances, a ficção científica, a fantasia. Bom, aquilo que nos interessa é se o livro é bom ou não é bom, e este livro é só e apenas brilhante, até porque, para além de tudo isto que eu já vos falei, tem a escrita da Annie Ernaux, e deixem que vos diga que foi a escrita em si que me encantou. É uma prosa poética, mas acaba por ser uma escrita muito dura, muito frontal. É uma escrita... É a escrita da Annie, é uma escrita muito própria, é uma escrita quase como se, muitas vezes como se fosse um sussurro ao nosso ouvido. É algo de muito bonito que acaba por nos dar esta autora neste livro, e que acaba por nos
preencher, se quiserem, sem margem para dúvidas, e acaba por tornar deste livro, que não é um livro muito grande, mas ela não escreve livros muito grandes, o acontecimento ainda é mais pequeno do que este, é um livro que nos encanta e que nos leva pela beleza da sua palavra e pela forma como ela cria essa teia de sedução através da palavra, mesmo em assuntos que não são de todo sedutores. A própria Annie define este livro como uma biografia impessoal, porque acaba por ser, e eu percebo o que é que ela quer dizer, porque se por um lado é a biografia desta mulher, que pode ser a Annie ou não, tem a coincidência das datas e tem a afirmação da primeira pessoa, por outro lado é também a história da França, é a história de um país que acaba por ser um país que sofreu bastante ao longo do início do século XX e que acaba por ser um país que se está a reencontrar, que se está a reconstruir, que se está a modernizar, que se está a transformar. Nós não podemos esquecer, hoje temos muito da cultura anglo-saxónica, temos muita cultura que vem da América, temos muita cultura falada em inglês, mas não nos podemos esquecer que no princípio do século XX a França foi o polo da cultura. O francês era a língua e a França era o centro do mundo. Não só do mundo, era o centro do mundo cultural. Era o cinema que vinha de França, era a moda que vinha de França, eram os perfumes que vinham de França, era a literatura que vinha de França e, portanto, o mundo francófono teve aí uma ascensão que depois progressivamente foi perdendo, é coincidência dos tempos, é a vida, é aquilo que depois progressivamente foi perdendo, mas não nos podemos esquecer que os próprios franceses, de alguma forma, têm esta noção de que foram progressivamente perdendo algum do protagonismo na cultura, na generalidade. Hoje em dia estão a ganhá-lo novamente, é muito interessante ver esse fenómeno. Os filmes franceses voltam a ser grandes filmes com muita gente nas salas de cinema. A literatura, as séries francesas de televisão do streaming são muito vistas. A literatura francesa volta a ter outra vez o seu protagonismo. Os autores, já não tanto a literatura francesa propriamente dita, mas a literatura francófona. Estou a pensar, por exemplo, no Joël Dicker, que escreve os seus originais em francês. Estou a pensar no Musso, autores que até nem vivem em França, mas que escrevem os seus originais em francês, que veio agora, se quiserem, eu acho, culminar com este prémio Nobel da Annie Ernaux. Este livro tem a particularidade de ser um livro que, sendo uma biografia impessoal, portanto, sendo uma biografia que também nos fala da França, não nos fala da França com os seus grandes heróis e com os seus grandes homens. Fala-nos da França dos homens normais, fala-nos da França das mulheres, e a mulher aqui tem um peso muito importante, das mulheres que são os anónimos, que são as pessoas que, no fundo, constituem a grande massa daquele país. É um livro, pois, sobre a história do mundo, a história desta mulher, as suas vitórias, os seus desejos, as suas derrotas, os seus sentimentos, tudo aquilo que nos constitui enquanto pessoas e que acaba também, simultaneamente, por ser a nossa. Porque, lá está, nós vamos nos identificar com esta mulher, vamos nos identificar com as coisas que a Annie descreve neste livro, porque no fundo acabamos todos nós por ter os mesmos episódios, acabamos todos nós por ter a mesma, eu não diria a mesma, acabamos todos por ser todos reflexos daquilo que acontece no mundo e daí todos nós termos de alguma forma vivido algumas coisas que aqui estão retratadas. É um livro que acaba por ser, então, eu diria, mais do que um livro francês, um livro da humanidade. Porque, na verdade, com a globalização, tudo chega a todo lado, todos nós sabemos aquilo que se passou, todos nós nos fomos informando, há um acesso à cultura mais vasto neste momento e, portanto, sobre esse ponto de vista é muito interessante perceber que este livro, que se baseia nesta mulher e neste país, acaba por ser um livro e uma história de todos nós, porque, na verdade, o mundo está muito mais aberto e o mundo acaba por passar por todos nós.
Este livro também é um livro premiado desta autora, que é agora Prémio Nobel. Ganhou o Prémio Marguerite Duras, o que diz muito de si, porque nós sabemos quem foi também a Marguerite Duras, cá está esta globalização, e sabemos a importância que este prémio tem em França. Este mês de outubro, eu vou ler O Acontecimento, que foi o último livro publicado da Annie Ernaux no nosso país. Atenção que não vou ler por ela ter ganho o Nobel, já estava programado ler este livro, que não é muito grande, como estão a ver, e que me parece também é um livro muito forte. Mas hoje fica aqui a opinião sobre os anos da Annie Ernaux. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.